Hoje é dia 12 de abril, 7h59 da manhã, quase 8 horas da manhã de 2026, e nós vamos começar mais um ritual do Cabeça de Campeão. Para quem não conhece, para quem é novo aqui no canal, já se inscreva, conheça também o livro Cabeça de Campeão, um livro sensacional que vai trazer muitos insights para você voltados a planejamento estratégico e também sobre como você ter uma mente muito avançada perto do mercado atualmente. Principalmente para quem trabalha com digital, isso aqui vai ser incrível, porém, para as outras pessoas comuns que também querem ter uma mentalidade um pouco mais fortalecida e construírem rotina de uma forma correta, eu indico demais esse carinha aqui. Esse carinha aqui ele foi construído por um francês, esse francês eu vou deixar na tela para vocês, o François Decaux, e tem uma apresentação aqui no Brasil do Joel J. Quem não conhece o Joel J, acho difícil atualmente se você acompanha redes sociais e principalmente YouTube, porque ele sempre está aparecendo em vários podcasts, várias coisas. E como é que funciona aqui o ritual do Cabeça de Campeão? Para quem não conhece, eu vou simplesmente ler uma parafrase aqui e vou comentar um pouquinho em cima sobre, para você poder entender um pouco mais sobre planejamento ou sobre uma cabeça muito boa. Então vamos lá. Hoje na página 44, para quem já tiver o livro em casa, para quem ainda não tiver, não tem problema, fica tranquilo que eu vou ler para você, tá? Você avança mesmo quando as coisas dão errado. Olha só, já começa com uma frase excelente, né? Você avança mesmo quando as coisas dão errado. O plano lhe será útil em tempos difíceis. Quando os resultados não forem bons e você estiver em meio a uma névoa, no mapa mental, as brumas da incerteza. Deixa eu ver se nesse momento eu tô com um mapa aqui, ó. Este livro, ele acompanha um mapa. Esse mapa aqui, ele é um mapa que mostra como se fosse o caminho para que você possa alcançar sua conquista. Olha só. Então a gente começa sempre pela terra dos sonhos, que é onde a gente sempre sonha demais, né? Onde a gente imagina demais, onde a gente tem as nossas melhores imaginações. A gente passa pelo Vale do Plano, que é onde a gente tem que construir o nosso planejamento. Então é onde a gente tem que sentar a bunda na cadeira e começar a planejar e colocar numa matemática simples quanto eu preciso fazer por dia para que eu possa atingir a minha conquista lá na frente. Aí a gente passa também pelo campo da criação, que é onde a gente começa a aplicar esse plano que a gente acabou de construir, né, que é o mais importante também. E depois a gente tem também a montanha da conquista, que é onde a gente quer chegar. Então, esses são, claro, os 4 bases, porém, tem diversos pontos que a gente vai passar aqui, eu vou deixar para vocês aqui, ó. A gente vai passar por todos esses aqui, né? E aqui nesse parágrafo, ele fala sobre as brumas da incerteza, né? E as brumas da incerteza é realmente essa névoa que ele fala, que é um momento, a gente, como o próprio nome se diz, a gente está incerto do que a gente está fazendo. Então, a gente fica em dúvida, né? E essa dúvida acontece geralmente por conta da gente não ter um planejamento muito pré-estabelecido. Se estiver convencido de que seu plano é bom, poderá mantê-lo em vez de entrar em pânico. Olha lá, então ao invés de você entrar em pânico porque você não tem um planejamento ou você não construiu um planejamento bom, você, ao invés de você entrar nisso, você tendo um planejamento bom, você vai se dar muito melhor. Por quê? Porque você construiu um planejamento e você vai continuar seguindo independente se você tiver dúvida, se você tiver uma incerteza, porque você tem um plano a ser seguido. Então vamos dizer o seguinte, vou dar um exemplo antes de finalizar esse texto. Imagina o seguinte, você tem um planejamento muito bem detalhado, todos os dias você precisa fazer tais tarefas e tem uma tarefa que é a mais importante, a tarefa prioridade, porque você sabe que se você fizer essa tarefa, todo o restante do dia já valeu. E aí você vai lá e faz essa tarefa todo santo dia. Só que aí um dos dias acontece um imprevisto. Acontece de você bater o carro, acontece de você acordar preguiçoso, acontece de você acordar incerto, com vergonha, acontece de você ter combinado com a sua namorada de sair e esqueceu que você tinha que fazer a sua tarefa. E aí você entra em pânico. Porém, se você tiver um planejamento muito bem correto, você vai saber que é somente 1% do seu dia que você precisa aplicar aquilo ali para que você possa evoluir. Então, é muito mais fácil você evoluir com 1% por dia do que você simplesmente não saber o que fazer, aí você acaba deixando tudo e não faz nada, ou você ter aquele planejamento lotado de metas, só que aí você simplesmente não faz nada também porque tem muita meta para fazer.
né? Então você deixa tudo desfalcado. Então esse é um pequeno exemplo. Dessa forma você se sentirá seguro de que ainda está na direção certa, olha só. Aqueles que se perdem no caminho e se cansam, hesitam, tropeçam, duvidam, entram em pânico ou desistem, são quase sempre os que não têm um plano. Então, as pessoas que têm um planejamento, que sabem realmente seguir um plano que elas construíram, dificilmente elas vão se perder no caminho, se cansar, hesitar, tropeçar e duvidar. Então, percebam a importância de um planejamento para que você tenha a cabeça muito bem alinhada, principalmente quando acontece algum problema na sua rotina. Então, além de você ter um caminho que você mesmo constrói com planejamento, você ainda tem esse mesmo caminho para te auxiliar nos momentos que você estiver perdido, nos momentos que você estiver cansado, nos momentos que você estiver com algum problema que tenha acontecido fora dessa ideia do planejamento. E assim que as coisas dão errado, sente-se como se estivesse diante de um vazio. Então, para você não se sentir nesse vazio, você pode utilizar esse planejamento para poder te apoiar e te ajudar, certo? E aí você nunca vai sentir esse vazio, que é esse vazio de não saber para onde ir, o que eu faço agora. Basicamente isso. Então, esse seria o ritual Cabeça de Campeão do dia de hoje. Hoje é dia 12. Se você gostou, eu espero que você se inscreva no canal, acompanhe esse conteúdo e se você gostou, principalmente compartilhe com o seu amigo para poder acompanhar. E se você ainda não tem o seu Cabeça de Campeão, eu te indico demais começar a ler esse livro para se tornar uma pessoa que planeja melhor, que tem uma rotina melhor e que tem uma cabeça muito mais fortificada, beleza? Acompanhe você.